O Congresso Nacional analisa mudanças no Estatuto do Desarmamento. As novas medidas devem afrouxar as regras para a compra e o porte de armas. Pelo texto, a idade mínima para comprar a arma reduz de 25 para 21 anos. Autoridades como deputados e senadores terão porte automaticamente. Policiais da escolta de parlamentares poderão andar armados em voos comerciais. Acaba a restrição para pessoas que respondem a inquérito policial ou a processo criminal. E o prazo para renovar o porte passa de 3 para 10 anos. Para conversar sobre a proposta de mudança no Estatuto do Desarmamento, recebemos Luiz Flávio Gomes, jurista e presidente do Instituto Avante Brasil, contrário ao projeto. E também Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil, favorável ao projeto. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook. E você também pode acompanhar o JC Debate ao vivo em nosso canal no YouTube, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, agradeço muito ter aceitado o nosso convite aqui. Antes de falarmos dessa proposta de possíveis mudanças, vamos falar do Estatuto do Desarmamento, o atual, que foi aprovado em 2003. Que ganhos ele trouxe para a população? Há muito controvertido isso, porque existe um grupo que diz que o Estatuto do Desarmamento, ao permitir o desarmamento da população, diminuiu o número de homicídios, de assassinatos, enquanto que outro grupo diz o contrário, não diminuiu nada. E a verdade é que os assassinatos não diminuíram no Brasil. Não, e a prova é que em 1980 tínhamos 11 assassinatos para 100 mil, fechamos 2013 com 28,2 para 100 mil pessoas. Ou seja, nós quase triplicamos o número de assassinatos no Brasil. Só aumenta com o desarmamento, com lei dos crimes hediondos, com tudo aí. E isto fica uma prova. Leis por si sós não mudam a realidade. E o legislador acredita nisso e o povo acredita no legislador neste ponto. O legislador está extremamente desacreditado, o político está desacreditado no Brasil, mas tem momentos que ele fala algumas coisas que as pessoas acreditam nele, acham que ele está falando a verdade. Não está mentindo. As leis por si sós não mudam a realidade. O que muda a realidade é um trabalho efetivo de fiscalização de tudo. E no Brasil, nós não fiscalizamos o trânsito e o passar no vermelho, não fiscalizamos o cara que bebe e dirige, não fiscalizamos se o cara está armado. De vez em quando, claro, tem blitz, pega aqui uma arma, aqui, outra ali, mas são 10 milhões quase de armas que estão no país circulando. Ou seja, falta entre nós uma cultura de certeza do castigo. A gente acredita na lei. Quando temos que acreditar, e é isso que os países todos que têm baixo índice de criminalidade fazem, é certeza do castigo. Você vai sofrer o castigo em consequência do errado que você fez. Corretíssimo, né? Hoje o Estatuto do Desarmamento ele veio com a promessa de reduzir a criminalidade, de aumentar a fiscalização, de controlar a circulação ilegal de armas de fogo e de impedir que o bandido tivesse acesso a esse armamento. Ele fracassou em tudo isso. Ele foi muito eficaz em tirar a arma do sitiante, em impedir que o pai de família tivesse uma arma legalizada para sua defesa ou a opção de ter uma arma para sua defesa, porque, ao contrário do que muitos dizem, nós não somos favoráveis ao armamento da população. Nós somos favoráveis e defendemos o direito que a pessoa tem de, se quiser, se tiver preparo, ter uma arma para sua defesa. O Estatuto do Desarmamento, da mesma forma que a lei dos crimes hediondos, da mesma forma que a Maria da Penha, né? Hoje saiu a notícia que de 2003, exatamente do Estatuto do Desarmamento até hoje, aumentou em quase 10% o número de homicídios de mulheres no Brasil. Por quê? Porque a lei não muda a sociedade. A lei, por si, não pune o criminoso, né? Hoje, no Brasil, nós temos de cada 100 assassinatos, se descobre a autoria de apenas 8. Desses 8, apenas 2 acabam com algum tipo de punição. Ou seja, enquanto a gente tiver
esse nível de impunidade, não adianta ficar falando em arma, não adianta ficar falando em desarmamento, porque não é essa arma a culpada, é um simples objeto. O problema é o uso que está sendo dado a essa arma, e isso ninguém muda no Brasil. Como é hoje ter acesso a uma arma no Brasil? E desde o Estatuto aí diminuiu a compra de armas? Quem quer hoje ter uma arma tem facilidade? Como que funciona isso? Os requisitos todos foram mostrados, 25 anos de idade, tem que fazer treinamento capacitado, capacidade psicológica, a pessoa não pode ter antecedentes criminais. A lei até que segue uns parâmetros mais ou menos internacionais, a nossa lei atual, né? Então, não é tão complexo, ele é burocrático, mas não é impossível ter arma de fogo no Brasil. Você pode ter arma de fogo, vai ficar na tua casa, para sua defesa, é tudo certo. Porém, a questão não está aí, é que quando se coloca em debate este assunto arma de fogo, e agora também para dar para o menor de 21, com 21 anos, diminui a mesmo idade, que tenha antecedentes ou não tenha, vai ter, a questão é que isso dá uma sensação de que é só para enriquecer as empresas. A sensação que fica é essa. Não tem preocupação com a segurança do país. As empresas querem faturar. Toda empresa do mundo tem direito de faturar. Você entrou no mundo do empreendimento, vai ganhar dinheiro, meu filho, vai para o mercado, vai ganhar dinheiro. Só que aqui no Brasil a coisa é grave, porque as empresas dão dinheiro para deputados na hora da campanha. Isso está legalmente provado. Como as empresas dão dinheiro para deputados, os deputados precisam cumprir alguma coisa em favor delas. E aí é que a coisa complica muito. Então, quer dizer, o que estaria por trás aí dessas mudanças, dessa discussão aí de novo estatuto, seria esse interesse aí em lucro das empresas e não a segurança do cidadão? Nitidamente, as empresas querem ganhar dinheiro. O que não é proibido nem é pecado. Toda empresa está aí para ganhar dinheiro. O jeito como se faz para ganhar dinheiro é que está errado. É o político vender o mandato dele. É o político, então, que só pensa em dinheiro e em reeleição, ele vende, ganha grana para depois prestar esse serviço, inclusive de garoto propaganda, etc. Hoje, com a discussão do PL 3722, né, que foi apresentado pelo deputado Rogério Peninha, né, de Santa Catarina, o PMDB de Santa Catarina, não é bem assim, né? Então, o que acontece? Primeiro, o deputado Peninha nunca recebeu, até onde se sabe, nenhum tipo de colaboração das indústrias, né? E ele apresentou o relatório seguindo exatamente um clamor popular que houve desde a época do referendo, onde quase 60 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento. Mesmo hoje, qualquer enquete que você faça, as pessoas são contra o Estatuto. No Disque Câmara, que é a linha direta, né, para você se manifestar sobre projetos de lei na Câmara dos Deputados, o projeto de lei tem uma aprovação de quase 99%, com milhares de ligações, né, um recorde. No site da Câmara, a mesma coisa. Todas as postagens, todos os comentários, a maioria dos comentários são sempre favoráveis ao direito do cidadão. Que a indústria estará lá presente, lógico, né, ninguém está negando isso. Mas o que me pergunto é o seguinte, né, será que a doação, como foi feita para o deputado Marcos Montes, né, de R$30 mil, faz realmente com que esse deputado haja por conta disso, né? Quanto representa R$30 mil em R$6 milhões que é o necessário para se eleger um deputado? Você acha que é necessário que haja, então, alterações aí no Estatuto? Sem dúvida. Por quê? Qual é o ponto principal? Sem Por que dúvida. mudar? Pelo seguinte, né? Então, assim, quase todos os critérios hoje na lei são objetivos. Só existe um que é subjetivo, que é a declaração de efetiva necessidade. E é nesse ponto que o governo, de uma forma totalmente antidemocrática, né, enfia a goela abaixo do cidadão a sua política desarmamentista. Por quê? Porque o Ministério da Justiça faz pressão em cima da Polícia Federal para que eles neguem a maioria dos pedidos de compra de arma, dos pedidos de porte de arma e, o que é mais grave, dos pedidos de renovação de registro. Só para esclarecer esse ponto aí que você está colocando, né, as mudanças que serão votadas, então, podem derrubar justamente essa exigência aí do Estatuto atual de que a pessoa demonstre efetiva
necessidade de portar uma arma, que hoje, né, são delegados da Polícia Federal que colocam essa necessidade. Exatamente, e é algo absolutamente subjetivo, porque o que pode ser necessidade para você, eu posso não entender como necessidade, né? Então, quase nenhum país do mundo que tem esse direito, que dá esse direito ao cidadão, ele não dá com critérios subjetivos, exatamente para você não dar a margem ao Estado, né, poder legislar naquele momento. Então, eu não gostei da sua cara, eu acho que você mora na periferia, é melhor você não ter uma arma, porque é exatamente isso que está acontecendo. O segundo grande problema, que é um impeditivo aí ao cidadão, é o quê? A falta de capilaridade da Polícia Federal, né? São pouquíssimas unidades da Polícia Federal, né? E o cidadão tem grande dificuldade para chegar nessas unidades. Então, por exemplo, semana passada eu estive em Belém do Pará, né? Você acreditar que um ribeirinho, né, que está a 300 quilômetros de Belém, né, vai conseguir entregar uma documentação para ter uma arma legalizada na mão da Polícia Federal, é uma utopia, né, é uma irrealidade. E o que acontece com isso? Esse ribeirinho, ele tem que ter uma arma, ele não tem opção, ele vai ter que ter lá sua espingarda, essa espingarda vai estar ilegal. Ele não vai ter o registro dessa espingarda. Sem o registro, ele não pode comprar munição. Só que ele vai precisar de munição. E ele vai recorrer ao quê? Ao mercado ilegal. Então, no final das contas, esse excesso de burocracia, né, esse excesso de dureza na lei, acaba, em vez de facilitar a fiscalização e o controle, joga ao contrário, acaba fomentando o contrabando internacional. Luiz Flávio, nessa questão de alterações, você acha que não deve ter alteração aí nesse sentido? Não, o que acontece é, a lei, de fato, dá margens subjetivas. Nenhuma lei jamais deveria dar qualquer tipo de margens subjetivas, porque o subjetivismo leva à arbitrariedade. Então, tá bem, faz os ajustes na lei para que as coisas fiquem mais corretas e desburocratiza isso. O mundo da internet hoje facilita muito a tramitação de documentos. Então, isso tudo deveria ser desburocratizado. E quem quer ter arma de fogo na tua casa, vai ter direito de ter arma de fogo na tua casa. Faz o que está ali na lei. Tá bem, então ajustar a lei em alguns pontos, sim. O que terrível é que a sensação que a gente tem é que não é essa que o Benê coloca, de que tem que ajustar aquilo que a lei está errado. A sensação que fica é que os deputados fazem o papel de garoto propaganda para poder vender mais armas e dar dinheiro para as empresas. E eu repito, dinheiro não é pecado. Você é empreendedor, você corre riscos no seu empreendimento, é justo que você tenha dinheiro. O problema é que dá a sensação de que eles estão lá para vender mais. Mas nessa discussão e dessas sugestões de mudanças, o que te preocupa mais? O que não deveria mudar? Ir para 21 anos, por exemplo. Ir para 21 anos, 21 anos ainda é um garoto ainda. Eu prefiro que o menino de 21 anos tenha como arma um diploma universitário numa escola decente. É muito mais fantástico para a sua vida, para o seu futuro. A arma do ensino é muito melhor para a população. E é isso que falta, Benê, que eu acho, nos parlamentares que discutem isso, deveriam estar discutindo duas coisas concomitantes. Aqui, vamos ajustar a lei no que está errado e vamos botar todo mundo na escola. Não tem a discussão paralela, que é o futuro, que garante o futuro do Brasil. É dar escola de qualidade para todo mundo. Esse ponto especificamente não me preocupa pelo seguinte, né? Até 2003, a idade mínima era 21 anos. Até porque quando essa lei... A primeira lei que restringiu por idade a posse de armas, ela escolheu 21 anos. Por quê? Né? Porque era a época que a maioridade total, plena, acontecia aos 21 anos. Então, se aos 18 anos o menino pode estar servindo o exército, ele pode ser policial federal, policial militar, policial civil, guarda metropolitano, não tem por que negar a esse mesmo cidadão o direito de ter uma arma para sua defesa própria, né? Então, nada indica que 21 anos não seja o suficiente para isso, né? A questão da educação é importante, do diploma é importante. Só que semana retrasada mataram um amigo nosso que tinha pós-doutorado, né? Ou seja, o diploma não serviu para ele para defesa, né? Ele acabou morrendo na mão de um criminoso. Então, as coisas precisam ser discutidas, precisam, né? Há muito o que se fazer, sim. A maioria das vezes o caminho está errado. E a segurança pública no Brasil segue esse caminho há mais de 20 anos, sempre dando errado e não se muda o caminho. Então, sempre se fala que
prisão não resolve, não adianta punir, que o criminoso é fruto da própria sociedade e que o problema é a arma que está na mão do cidadão. Enquanto a gente tiver essa trilogia e não se discutir realmente o que é segurança pública, a gente não vai mudar o Brasil. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui, tem pergunta chegando, nós vamos aqui responder no próximo bloco. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos da proposta de mudança no Estatuto do Desarmamento. Recebemos Luiz Flávio Gomes, jurista, presidente do Instituto Avante Brasil, contrário ao projeto, e também Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil, favorável ao projeto. Se você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, além de assistir ao JC Debate ao vivo, você tem acesso aos nossos programas já exibidos. Tem muita gente aqui, participando aqui da nossa conversa. Vou antes voltar um pouquinho nessa história e lembrar aí do referendo que foi realizado em 2005, quando a população foi justamente consultada sobre a proibição do comércio de armas de fogo. E quase 2/3 da população foi contra a proibição, Então, como que vocês entenderam esse resultado aí? O que desse resultado deve ser agora trazido também para a nossa discussão? A população disse, o brasileiro quer ter arma. Ponto. A lei veio, tá aí. Tem alguns problemas na lei de ajuste, precisa ajustar. Legal. Só que a população, ela é também iludida num ponto. É fácil você fazer uma propaganda hoje de arma de fogo no contexto de violência que está vivendo o Brasil. Está perdido. Você não confia mais nas autoridades. 2/3 não confia na polícia. Não tem confiança na polícia. Ou seja, nós estamos no sentido totalmente desamparados. E desamparados queremos ter alguma coisinha, pelo menos, que é uma arma em casa. Aí o Romualdo, de Porto Alegre, ele pergunta justamente, agora então não seria a hora de consultar novamente a população sobre esse assunto? Eu não acho, eu acho que já foi feito. O custo, de um referendo é gigantesco, passa de R$1 bilhão, um dinheiro que é muito maior do que foi empregado, por exemplo, pelo governo federal na segurança pública efetivamente, então não vejo como uma necessidade. Já foi feito, já foi respondido. Agora cabe exatamente o quê? A adequação da legislação. Ninguém está propondo que se venda arma na banca de jornal e munição na padaria. O que nós estamos propondo é uma adequação dessa legislação para que ela atenda o que foi respondido no referendo de 2005. Porque toda a legislação que começou a ser discutida em 99, acabou sendo aprovada em 2003 com o Estatuto do Desarmamento. Ela foi feita toda uma legislação acreditando no quê? De que a população seria favorável ao desarmamento. Só que o Estatuto, em 2005, mostrou exatamente o contrário. Então, nada mais óbvio que se modifique essa legislação, que se adeque essa legislação para atender às necessidades. Ter uma arma de fogo vai resolver o seu problema de criminalidade, problema de violência? É claro que não. Mas o que eu digo, eu faço uma comparação com uma blusa de frio. Quando você usa uma blusa de lã no inverno, você não quer acabar com o inverno, você quer se proteger do inverno. E hoje o cidadão busca exatamente isso. Uma arma não para solucionar o problema de segurança pública, para fazer justiça com as próprias mãos, não, é para sobreviver. Olha, o Josué Berlese, ele é de Cametá, lá no Pará. Aí ele coloca o seguinte, há uma confusão de competências quando se discute aí o desarmamento. A possibilidade de civis possuírem armas seria por exercício da legítima defesa que é prevista em nossa legislação. Mas desse modo, armas para a população civil não seria para o combate à criminalidade? Pois essa não é função do Estado? Isso não é uma questão de segurança pública? Claro, isso é função do Estado, não é do cidadão. O cidadão é para excepcionalmente agir em legítima defesa. E só. Agora, o Estado não cumpre esse papel, o cidadão acha que é armado vai cumprir esse papel. O Benê disse bem, isso não resolve o problema de criminalidade. Então, mete o dedo na ferida. Vai no problema e não fica discutindo. Olha quanto tempo nós já perdemos esse ano no Brasil, que está indo para o caos porque está ingovernável. Olha quanto tempo nós perdemos com um assunto que não vai resolver o problema. O que resolve o problema é enfiar todo mundo na escola, período integral e usar o sistema satelitário para dar aula para essa meninada. Isso é que resolve. Não é, a gente fica discutindo o que não resolve. O que não resolve, basta, chega. Os deputados já perderam todo o tempo
Agora, da um vida. temor aí que é, inclusive, a justificativa, por exemplo, do Instituto Sou da Paz, né, que é muito atuante aí nessa questão, eles dizem o seguinte, que proibir o porte civil de armas de fogo foi responsável por diminuir violência no trânsito, por exemplo, ou em brigas banais em bares. A pessoa sem a arma evitaria situações como essa? Mas não foi, Vini? não funcionou. Né? Por quê? Porque quem matava em bar e continua matando em bar não é o cidadão com porte legal. Né? Quem mata em trânsito, em discussão, pode procurar as últimas ocorrências, sempre está envolvido um criminoso que ou era para estar preso, né? Ou nunca foi preso, mas é membro de uma quadrilha, membro do crime organizado. Né? Ou seja, essa ideia de que é o cidadão de bem, né, ou o cidadão honesto, o trabalhador que só por ter uma arma comete um crime, isso não existe. Até porque, como eu disse, se apenas 8% dos homicídios são esclarecidos, como é que você pode afirmar que a maioria é por questão banal, por questão fútil? Até porque a definição de banalidade e fútil para a nossa legislação, ela é extremamente elástica. Então, um criminoso, um traficante de drogas que mata um cliente que lhe deve R$10, isso é configurado como crime por motivo banal, por motivo fútil, né? E aí entra parecendo que é uma briga de vizinhos. Por falar em briga de vizinho, motivo fútil, antes de passar a palavra, Luiz Flávio, eu vou colocar aqui o comentário do Otávio Augusto Pinho. Ele diz o seguinte: eu nasci na periferia, onde eu percebi que autoridades não têm prioridades lá e muitos recorrem ao tráfico de drogas, bancada por poderosos, e as armas vão só servir para resolver problemas de relacionamento. Ele coloca que bandido é bem mais esperto. O bandido é mais esperto porque ele está preparado para fazer o mal. Enquanto que o cara armado, ele não está nem pensando no mal, ele é pego de surpresa. Por isso que o índice de efetividade para evitar um assalto, você estando armado, é baixíssimo. Então, nós estamos discutindo, em suma, como tirar a arma dos bandidos. Acontece que nós temos que discutir como eliminar os bandidos, enfiando todo mundo na escola. Aí você vai para uma solução do problema. E nós não estamos preocupados com a solução do problema. Porque só dar arma para o povo é só incrementar um problema. O problema está em o cara que delibera sair matando gente. Este que nós temos que trabalhar e evitar que esse cara exista. Só em níveis igual no mundo todo. Como, por exemplo, nos países escandinavos, tem um assassinato para 100 mil pessoas. Brasil é 28,2. Ou seja, nós estamos no caminho errado, fazendo errado. Hoje, sabe qual é a maior discussão hoje, Andressa, na Coreia do Sul? Que tem 50% da população tem curso superior. Sabe qual é a maior discussão este mês de setembro e outubro? Estão discutindo quantas startups, empresas, eles vão dar para os jovens que estão formados para que eles possam explodir no mundo da tecnologia. E é isso que o governo está fazendo. Sabe, um outro ponto aqui, são muitos pontos aqui do projeto, eu precisaria de mais tempo, mas assim, eu gostaria de saber a opinião também agora, com uma possível mudança e também autoridades como deputados e senadores terão porte de arma automática. Eu fico imaginando... Eu sou contrário. O que seria... Eu sou contrário pelo seguinte, eu não acho que eles vão sair trocando tiro dentro do Congresso, até porque, é o que eu digo, quem hoje tem poder, essas pessoas conseguem tirar o porte de arma. Conheço vários deputados que conseguiram na Polícia Federal um porte de armas. O local que mais vende arma no Brasil e mais tem porte emitido é exatamente em Brasília, né? Então, quem paga o preço mesmo é sempre a população e não os poderosos. Agora, eu sou contra essa categorização. Eu acho que o direito de defesa tem que ser um direito, não um privilégio. Pelo cidadão, não pela categoria, então... Exatamente, não pela categoria. Né? Então, não é porque ele é deputado, ele tem mais direito de defender a sua família que eu, que sou professor, né? Ou que o jornaleiro, ou que o taxista, ou que o gari da rua. Né? Então, E o Brasil é um país de privilégios. Né? É um Brasil onde todos pensam em vários privilégios e esquecem da liberdade do cidadão e esquecem, principalmente, do direito do cidadão. O Vinícius Garcia Bortolin, como fazer para que todas as pessoas que possuem armas saibam de fato da responsabilidade que é andar com uma arma? O quanto que aí esses testes são eficientes nesse sentido? Isto não, os testes, a preparação é muito precária. Benedite, até hoje policial com 20 anos anda armado. Claro, eles recebem um treinamento de 1 ano, 2 anos. É evidente que esse cara está preparado para usar armas. Agora, um dado importante, hoje estamos matando 2 policiais por dia no Brasil. Eles estão sempre armados e eles não conseguem evitar nem a morte deles.
não consegue evitar a morte deles. 2 policiais são assassinados por dia no Brasil. Ou seja, estar armado não é uma garantia de nada na tua vida, de nada. Porém, acho que o país votou e diz que quer ter arma. Aproveitando esse gancho, é garantia do que, então, estar armado? A garantia, vamos lá, né? Eu costumo dizer que a arma de fogo não é varia mágica para você escapar ileso de nada. É como o uso do cinto de segurança. Se você tiver de cinto de segurança e bater a 60, 70, 80, você tem uma chance maior. Se você bater numa betoneira a 160 por hora, não vai adiantar cinto de segurança, airbag, nada disso. Então, há vários momentos em que uma arma de fogo pode e é utilizada para a defesa. No Brasil não tem nenhuma pesquisa que indique o contrário, nem para um lado nem para o outro, porque nunca houve uma pesquisa séria nesse sentido. A única pesquisa séria nesse sentido foi feita, aliás, feita e refeita já algumas vezes nos Estados Unidos, indica que ao contrário do que parece, né, do que muitas vezes é afirmado, né, você reagir armado a uma situação de ataque te dá sim uma chance maior de se defender. Em última instância, o Estado não tem nada a ver com isso. Se eu quero uma arma e se eu quero, se for necessário, morrer defendendo a minha família, não é o Estado, muito menos o governo, que tem o direito de dizer que eu não posso fazer isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, várias pessoas aqui participando da nossa conversa também. E até uma próxima oportunidade. Ok? Eu que agradeço. Até a próxima. E as mudanças no Estatuto do Desarmamento ainda vão passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, depois pelo Senado e, por último, pela presidente Dilma Rousseff. O JC Debate fica por aqui. Voltamos amanhã, 12h30. Ótima tarde para você. Eu espero você amanhã.